Uma boa tarde a todos, um bom dia, boa noite. Eu não sei qual horário que você vai ouvir esse vídeo, assistir ou ouvir esse áudio, né? Mas gostaria de estar gravando mais um áudio aqui e vídeo para que nós possamos compreender a nossa vida no Espírito, o nosso entender espiritual, né, a qual o Pai veio nos ordenar para que andássemos de forma a qual agrada ao Pai, né? E aqui já quero estar lendo aqui em Abraão que eu preciso falar da fé, preciso falar de que forma que temos a fé, de que forma que a gente chegamos até o Pai, de acordo com o nosso entendimento. Nós possamos ler aqui em Gênesis, né, onde Deus fala de Abraão, que Abraão foi considerado o homem da fé, né? Ele é o pai da fé, a qual Deus chamou ele bem antes de existir religião, bem antes de existir escrituras, e apenas um chamado, né, no começo de tudo. Então nós vemos que Abraão ele tem um chamado muito forte para ser pai de nação, pai de uma grande multidão, e uma fé pura, uma fé genuína, uma fé a qual nós todos temos que ter, né? Uma fé a qual o Pai escolheu e nos ordenou, assim como Abraão. Então por isso que temos que ter fé igual a de Abraão, né? Então aqui em Gênesis 12, Deus fala assim para Abraão, Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Com essa fé genuína, com essa fé voltada para buscar o Pai verdadeiro, único. E não podemos deixar de falar, quando falamos em Abraão, nós começamos a ver a sua descendência, né? Sabemos que o pai ele sempre combateu a idolatria, desde lá, de quando ele começou todo o processo de ele criar toda a terra, né? Criar o ser humano, criar todos os animais, criou a luz, criou todas as coisas. Nós vemos que desde lá ele vem combatendo toda a idolatria, né? Nós vemos que desde lá do princípio, o próprio lá no Éden, no paraíso, ou seja, o Éden simboliza o paraíso, a pureza do entendimento, o lugar puro, o lugar sem contaminação, onde a palavra diz que eles falavam com o Pai e eles tinham uma ligação diretamente com o Pai, né? Aí onde foi que a serpente ela foi e transformou a verdade em mentira. Ou seja, a mulher acreditou na serpente e através da serpente, ela dá ouvido à serpente, o homem caiu espiritualmente, morreu espiritualmente, saindo, perdendo aquela relação que tinha com o Pai, que tinha com o Eterno. Então, desde lá, o povo voltou a ser idólatra, começou a ter ciúmes, começou a ter inveja, começou a ter homicídios, começou a ter todas as coisas ruins, a qual não havia no paraíso. Não havia. Lá no paraíso era um lugar de paz, era um lugar de tranquilidade, mas a partir do momento que eles deram ouvido para a serpente, então toda a terra começou a viver em idolatria e viver em desobediência. Então quando nós vamos lá para o livro de Mateus, nós vamos ver quem é essa serpente, porque na verdade a palavra diz que o Pai falava por parábolas, e aqui nós vemos uma parábola acerca de como caiu o primeiro Adão. O primeiro Adão caiu, porque sabemos que o primeiro Adão caiu do paraíso, mas veio o segundo Adão, a qual o Messias, que veio resgatar novamente nós para a vida espiritual, para voltarmos para o paraíso, né? Então aqui em Gênesis 12 ele tem um chamado muito grande, aonde o Pai fala para ele sair da casa dele, sair do meio dos seus parentes e ir para uma terra que o Pai ia mostrar para ele, uma terra pura, uma terra que emana leite e mel, aonde ele iria cultuar somente um Deus, onde ele ia buscar somente esse Deus que falou com esse. Imediatamente, esse Deus que falou com ele,
disse: vocês adorarão só um Deus. Porque nessa época eles adoravam muito ídolos, né? Desde lá do Éden, desde lá da geração de Noé, desde quando veio Nimrod, né? Veio o Semíramis, veio toda a Torre de Babel. Então vieram toda aquelas idolatria, costumes pagãos, né? Costumes de idolatria. E isso o Pai nunca ordenou. E isso o Pai sempre combateu contra a idolatria. Então aqui Abraão ele foi considerado o homem da fé, e essa fé genuína que temos que ter. Então agora se abre a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 3 em diante, que diz assim, ó: ouve, pois, ó Israel, atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Olha aqui, ó. Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, ó Senhor nosso Deus, é o único Senhor, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, trocaremos essa palavra coração por entendimento, porque essa palavra nós temos que guardar no entendimento, porque a palavra diz que o coração do homem é enganoso, e o coração não guarda nada, mas a mente sim, é onde nós analisamos, não fazemos nada. Tudo que fizemos, vamos pensar primeiro antes de fazer. Então é daqui que vem o raciocínio, né? E nós vemos lá que Paulo também ele pede para termos um culto racional, né? De raciocínio. Então é aqui aonde ele habita, no nosso entendimento, não é no nosso coração, ele habita no nosso entendimento, né? Então aqui o Pai está deixando claro aqui, ó: ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, né? Aquele que ele sempre falou contra a idolatria, os pais dele, que é o pai da fé, Abraão. Então ele está dizendo para continuar essa obediência, para que as pessoas não voltassem a buscar ídolos, né? E nós vemos toda a Bíblia que o pai ele sempre batalhou contra a idolatria, né? E aqui no livro de Ezequiel, do capítulo 6 e do versículo 1 em diante, que diz, ó: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige ao teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. Olha aqui que Deus, o Pai está falando. E dirás aos montes de Israel: ouve a palavra do Senhor Jeová, né? E assim diz o Senhor: aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales, e eis que eu mesmo trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos, e serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos trapassados diante dos vossos ídolos. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares, e em todos os vossos lugares habitáveis as cidades serão destruídas, e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem, e cessem as vossas imagens do sol, sejam cortadas e desfeitas as vossas obras. Olha aqui. Porque eles costumavam em Israel, nos lugares altos, e edificar ali altares a Baal, ao Deus Sol, a Baalins, a ídolos, a imagem que eles criavam de Baal, imagens pequenininhas que eram os Baalins, né? E eles adoravam essas imagens. E o Pai, ele deixa bem claro aqui, por isso que eu comecei a ler Abraão, porque Abraão, ele teve uma mente limpa, ele ouviu um Pai, aonde ele transformou a mente dele, aonde todas aquelas pessoas a qual ele se encontrava naquele momento adoravam ídolos e buscavam idolatria. Mas o chamado de Abraão foi para que ele destruísse todos os ídolos que existiam naquele local e ele buscasse somente um Deus, somente um Pai, que é o Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E aqui nós vemos, né, Ezequiel ele deixando uma palavra bem dura para que as pessoas não voltassem a buscar ídolos. Então, se você analisar a Escritura,
você vai ver que todo momento ele fala para que as pessoas não buscassem o ídolo, ou seja, as pessoas não adorassem outro, porque ele zela pela sua palavra, né? Ele zela pela sua palavra e ele veio de uma linhagem pura. Para quê? Para que as pessoas voltassem novamente para o Éden, ou seja, a partir do momento que as pessoas deram ouvido para a serpente, deram ouvido para o engano, né? Deram ouvido para o opositor, né? Então as pessoas voltaram a ser carnal, saíram da presença do Pai. Então o que o Pai fez? Criou uma linhagem pura para que não se contaminasse com ídolos, para através dessa linhagem pura, ele ia trazer o Filho, e o Filho puro, nascendo dessa linhagem pura, era o único que poderia cumprir a lei que foi dada ao Moisés para que passasse para o povo, que o povo andava sem lei, então eles precisariam de lei. Então naquele momento que vem aquela linhagem pura, que nasce o Messias, a Virgem, por isso que a palavra fala que da Virgem nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, ou seja, a serpente eram as raças de víboras desde lá do Éden. Tanto é que quando ele encontra aqueles religiosos da época, quando ele bate de frente com aqueles religiosos, eles dizem: vocês são raça de víboras, vocês estão limpos por fora, mas por dentro vocês são como sepulcro caiados. Vocês são como sepulcro. Vocês limpam o exterior do prato, mas o interior do prato está cheio de rapina. Ou seja, o Pai conhecia eles por dentro, eles tinham toda uma religiosidade, eles tinham uma barba de santidade, eles tinham uma roupa de santidade, eles tinham um exterior de santidade, mas por dentro eles eram podres, eles eram totalmente idólatras. Esses eram os religiosos da época, a qual, quando o Messias foi morto por eles, né, a junção do político e a junção religiosa, ajuntaram esses dois poderes para matar o Messias, né? E aí toda a terra continuou buscando ídolos, né? E o Pai sempre vem trazendo profetas, trazendo apóstolos, para que nós limpássemos o nosso entendimento e voltasse a buscar o único verdadeiro, o único Pai, né? Então eu quero desde já agradecer a todos que vão ouvir esse áudio, assistir esse vídeo, e que, para não ficar muito longo, em breve estarei gravando outros e mais outros. Espero que possa ter o próprio Pai, o Espírito do Pai possa ter aberto o seu entendimento, para que você possa entender, né, a forma que Deus usou para que nós pudéssemos hoje ser livres, né? Tem a parte da escravidão, tem a parte de ser livre, tem a parte de Agar, né, que se casou com Abraão, que era serva, né? Tem a Sara, que depois ela teve filho, e através do filho dela é o filho da promessa, né? Então tem todo esse processo, tem todos esses ensinamentos, a qual em breve estarei passando e colocando aqui nesse canal, tá bom? Que todos fiquem na paz do Eterno, espero que todos tenham gostado e que vocês tenham um excelente entendimento da parte do Pai, né? Eu deixo bem claro que não é a mim, né? Não sou eu, sou falho, sou ser humano, mas o que é interessante é a palavra do Pai, ela ser cumprida de verdade, é a palavra dele ser cumprida sem idolatria e sem lucro algum, porque o próprio Messias disse: as raposas, os pássaros têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele disse mais: não levar alforje para os vossos caminhos, assim que ele disse para os discípulos, para que ele, os apóstolos, para que eles não cobrassem nada. Ele disse: de graça recebei e de graça dai. Por isso que estou gravando esses vídeos, esses áudios de graça. Não quero receber algo de ninguém, não quero nada de ninguém. Eu só quero que você possa ouvir esse áudio e que você possa ser livre no seu entendimento e buscar o Pai de uma forma correta. Tá bom? Que todos fiquem na paz do Eterno.